Louvado seja Deus. Então a gente vai falar agora, a partir desse momento, a respeito do que seja blindagem da consciência. Blindagem da consciência. Correto? Não, a gente vai falar sobre a blindagem das convicções. Blindagem das convicções. Até aqui nós podemos estudar em ordem, dentro desse propósito de fé a respeito da blindagem da mente, lembrando que mente blindada não significa mente perfeita. Eu não estou querendo aqui defender uma tese impossível à luz da palavra. Tanto que todo esse estudo que Deus me confiou para ministrar nessa campanha, é um estudo amplamente respaldado nas Sagradas Escrituras. Então, não veja as observações que estaremos tecendo, os textos que usaremos, como textos sendo utilizados por um pregador a fim de convencer vocês acerca da perfeição humana. Porque se eu assim procedesse, eu estaria pecando contra a própria Bíblia, já que nós só seremos perfeitos como Deus tanto anseia quando Cristo voltar para nos buscar. Então esse corpo deixará de ser nosso e receberemos um corpo que não se corromperá. Diga graças a Deus. Então o intuito não é convencer vocês de que existe uma possibilidade de sermos perfeitos estando na terra. Mas existe uma possibilidade de sermos excelentes estando na terra. A perfeição significa estar desprovido de erros, estar desprovido de falhas, ou seja, não ter erros ou não ter falhas. Isso é perfeição. Mas a excelência significa repetição contínua de melhoria. Então, quando nós entendemos isso, percebemos que a perfeição não é tangível para nós, estando na terra. Nós só seremos perfeitos quando os nossos corpos forem transformados. Faço uma observação importante: aqueles que morrerem em Cristo, ou aqueles que estiverem também em Cristo, enquanto Ele vier buscar a sua igreja. Essa observação é mais que importante. Mas, até lá, o Senhor espera que nos empenhemos na caminhada tão importante da excelência. Excelência na presença de Deus é totalmente possível para a nossa vida. E a excelência só se torna algo que realmente podemos ter em nossa vida quando blindamos a nossa mente. Não há cristianismo que sobreviva às intempéries da vida, às dificuldades da vida, às lutas da vida, se não houver blindagem. Também não estou com isso dizendo que alguém que seja blindado na mente não fique triste, não se angustie e não manifeste sentimentos. Porque eu estou falando, gente, do capacete da salvação e não do capacete do Robocop. Eu não estou falando aqui que Deus nos tornará em heróis totalmente imbatíveis porque somos perfeitos. Não. Mas o capacete da salvação, ou seja, a blindagem da mente, ela promoverá em nós, em Deus, pelo agir de Deus, à luz da sua palavra e da ação do seu Espírito, fortalecimento contínuo. Lembrando que a blindagem de ontem não serve. A blindagem de ontem, resumidamente falei o que é, conceituei a blindagem da mente. Falamos no nosso primeiro elo sobre a blindagem do pensamento. E o texto que mais enfatizei foi Filipenses 4:8. Inclusive adverti a igreja a tomar muito cuidado com as informações que têm chegado à sua mente. Existem pessoas que dizem: pastor, eu tenho dificuldade de me libertar de certos sentimentos, certas sensações que eu repudio. Umas vontades que vêm em mim, pastor, de ser desonesto. Umas vontades que vêm em mim, sim, os pensamentos ligados à área da sensualidade. Os pensamentos que vêm na minha mente de fazer loucura com a minha vida. Quando você vai observar,
Infelizmente, essas pessoas, de alguma maneira, têm dado margens para que o inimigo tenha acesso à mente delas. Porque se temos de um lado um Deus que nos ama e que demonstrou um amor maior de todos os tempos, ninguém jamais amará a humanidade como Cristo amou. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse? Ninguém jamais amará a nossa vida como Jesus amou. Então ele deu a sua própria vida para que nós estivéssemos blindados pelo seu sangue. A ponto de, em 1 João 5, verso 18, dizer: aquele que é nascido de Cristo, diga blindado. Aquele que é nascido de Cristo, diga blindado. Amém? O maligno não poderá tocar-lhe. Isso é blindagem. O inimigo, ele pode tentar arruinar os seus caminhos, colocando embaraços, colocando pessoas indevidas, criando situações desfavoráveis, mas em você ele não pode tocar, porque você está blindado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aprendemos no primeiro elo: cuidado com seus pensamentos, porque a nossa mente pensa aquilo que alimentamos. Pastor, eu já percebi que tem uma fraqueza em tal área. Então, não vá brigar com essa fraqueza. Não vá brigar. Até porque já diz tudo, fraqueza. Se você for brigar contra ela, está perdido. Porque em nós não há forças em nós mesmos para vencermos o pecado. Então não venha para cá dizer: pecado! Que o pecado vai dizer: quem é você? O Jack Chan? Quem é você? Um Power Ranger? Mas você não tem poder contra o pecado, você não tem poder contra mim. Assim diz Satanás, imagino eu. Por quê? Porque em nós mesmos não há força para vencermos o pecado, porque a nossa carne quer pecar. Mas se dermos vazão ao Espírito, estaremos blindados e Satanás lançará os dardos e nós continuaremos firmes na presença de Deus. Capacete da salvação, escudo da fé, revestidos pela armadura, pela vestimenta bélica da parte do nosso Deus. No segundo elo, nós aprendemos sobre a blindagem da consciência. E na blindagem da consciência trabalhamos principalmente o texto em Atos 24:16. É um texto que eu digo, deem uma atenção muito especial em meio a esse estudo. Por quê? Olha o que o texto diz. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Blindagem da mente. Ou seja, é possível que conservemos a nossa mente limpa, a nossa consciência limpa, em qualquer tempo que venhamos a viver. Porque lembrem-se, Noé, por exemplo, viveu em um dos períodos mais decadentes da humanidade. Mas ele conseguiu se conservar íntegro. A ponto de Deus recomeçar a humanidade por Noé e a sua família. É possível ter uma mente blindada pela presença de Deus. E outra, eu lembro que eu também trabalhei, dei ênfase ao seguinte: tem pessoas que às vezes usam esse artifício para tentar desdobrar os outros. Como assim, pastor? Eu vou relembrar vocês que estiveram aqui no domingo passado e que não esteve, vai aprender hoje a não fazer isso. Você me condena? Deus conhece o meu coração. Tem gente que devia ter medo de dizer isso, porque Deus conhece mesmo. E muitas vezes nós nos escondemos atrás dessa afirmação, acho que para tentar nos convencer de que nós temos uma saída. Mas na verdade a blindagem ela é necessária aos olhos de Deus e dos homens. Uma coisa é alguém olhar para você e te criticar por não gostar de você na presença de Deus. E outra é você dar motivos humanos por imprudência para essa pessoa não gostar. Uma vez alguém chegou para mim e disse: pastor, estou sendo perseguida por todos os lados.
Disse, puxa, por todos os lados, o que será que está acontecendo? E aí o que se constatou foi falta de sabedoria na maneira, muitas vezes, de lidar com a situação. A perseguição, muitas vezes, é contraída, não porque estamos sendo luz naquele ambiente, mas muitas vezes porque estamos agindo sem a blindagem da mente, sem sabedoria. Então, em nome de Jesus, também entenda que muitas vezes a perseguição acontece, porque é óbvio que a luz incomoda as trevas. E a sua consciência em Deus vai te mostrar a luz da palavra. Você só precisa ser sincero com você mesmo ou consigo mesma. Porque tem pessoas que sabem, no fundo, reticências, que elas não estão bem com Deus. Mas elas insistem em criar uma farsa. Sem querer colocar-me acima de qualquer outra pessoa, porque sou tão falho quanto qualquer um de vocês. Mas o Evangelho me permite confrontar. Mocidade brasileira já dançou muito ao som da Daniela Araújo. Mas aí o que foi que aconteceu recentemente? Descobriu-se que a Daniela Araújo era usuária de drogas. E aí se percebeu, na verdade eu já percebia que ela não andava bem, porque alguém que se diz cantor gospel e começa a diminuir sua agenda nas igrejas para cantar em teatro, eu já vejo que não está bem. Porque lugar de adorador prioritariamente é na igreja. Se Deus quiser me usar no teatro, em qualquer outro lugar, amém. Mas eu não devo ver isso como prioridade. Eu preciso adorar a Deus, cantar a Deus no altar da igreja também. Então, quando eu percebi esse estrelismo, porque talento ela tem demais. Enquanto tem muito talento musical, ela estava lenta espiritualmente. E não tinha um pastor para poder orientá-la. E aí o que foi que aconteceu? Envolvimento com uma turma da pesada. E começou a usar drogas. Tem alguém chamado J.A. J.A. pendeu para o mesmo caminho. Inclusive andava com ela. Muito talento. Pense no guri que... Firula. Melisma é com ele mesmo. Mas de repente é flagrado, simulando línguas estranhas, num carro, com a garrafa de vodka na mão. E me pergunte, uma pessoa não se sentir incomodada num altar cantando desse jeito, tem que estar com a mente muito mal. Porque quando você sobe no altar, pelo menos eu, porque às vezes nas igrejas disputam altar, né? Eu quero oportunidade, pastor, me amarra. Eu quero. Se neguinho soubesse o peso que é aqui, ia dizer, eu espero 3 anos, 4, 5, o que precisar. Porque aqui exige santidade. Uma coisa é você usar o altar e Deus se agradar. E outra é você subir no altar e Deus está no céu assim dizendo... Quem está entendendo? Aí você vê meio mundo de artistas. Filipão, que tinha dito que tinha se convertido, voltou a cantar música secular. E diga-se de passagem, voltou mais depravado do que o que era antes do Evangelho. E por que isso acontece? Não estou me colocando acima de nenhum deles. Porque se eu não vigiar, eu vou pelo mesmo caminho. Por isso que eu oro todo dia, leio a Bíblia todo dia, digo, Deus, guarda-me em teus braços, porque ai de mim se eu confiar na minha natureza. Mas sabe por que essas pessoas todas estão caindo? Vocês querem que eu diga? Elas têm tempo para tudo, menos para a blindagem da mente. Se tivessem a mente blindada, estariam guardados. Aquela polêmica toda do Tales, alguém que tinha escrito, eu não confio em mim. Pouco tempo depois confiou no seu talento e desfez de todos os cantores no Brasil. Uma das maiores quedas que alguém podia tomar por conta da vaidade. Espero que agora ele tenha se arrependido de verdade. E o que acontece? A falta da blindagem expõe o homem. Gente, escute. Em Mateus 5 diz que nós precisamos ser sal. E se o sal se tornar insípido, ele para nada servirá, a não ser para ser pisado pelos homens. Pastor, não entendi.
Sabe o que significa ser pisado pelos homens? Ninguém mais vai dar crédito por um bom tempo. Por um bom tempo, ninguém vai dar crédito àquela pessoa. Simplesmente porque ela sabia que precisava ser tratada. E, infelizmente, não foi humilde para dizer: eu vou me afastar um tempo do altar e vou me curar. Vou sentar ali para Deus cuidar de mim, vou sentar cá para Deus cuidar de mim. E, infelizmente, daí vem os escândalos. Quem está entendendo? Que Deus guarde cada um de nós, inclusive vocês e eu também. Amém? Veja como a blindagem da mente é fundamental, em nome do Senhor Jesus. Então, mantenha sua consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. Blinde a sua mente. Terceiro, agora chegamos em nosso elo. Blindagem das convicções. O que é convicção? Posicionamento de certeza. O que é que está escrito em Hebreus 11:1? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Em outras versões, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Ou seja, o conceito da fé já trabalha a questão da convicção. Se nós cremos em Deus de verdade, nós vamos nos esforçar para vivermos como Cristo andou. No Brasil se nega a Jesus de maneira diferente. Como é que se nega a Jesus no Brasil? Com as práticas, não é verbalizando. Em países islâmicos, o que é que eles fazem? Aprisionam pastores, missionários, membros coptas, por exemplo. E aí dizem: nega o seu Deus, nega o seu Deus. E aí o cristão já começa a louvar antes. Por isso que os islâmicos se irritam, porque eles começam a louvar a Deus antes de dar resposta. E eu creio que ali eles estão se revestindo. E eles dizem: nós não vamos negar a Jesus. E morrem de maneiras diferenciadas, cruéis. Sem abrir mão de que, na verdade, aqui nós só estamos de passagem. Nós só somos peregrinos, porque há uma nova Jerusalém reservada para os eleitos de Deus. Eita! Deus é bênção em nossas vidas, amém? Deus é bom demais. Então, olha o primeiro texto para que você compreenda o que é a blindagem da convicção. Gálatas 6:9. O que diz Gálatas 6:9? Gálatas 6:9. Se eu errei aí na nomenclatura, me perdoe. Gálatas 6:9. Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer pois do tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Esse texto é forte, Brasil. Fala da blindagem da convicção, ou seja, o que tem de gente desfalecendo no Brasil pensando: eu vou me esforçar e vou renunciar, porque tem tanta gente que diz que é crente aí dando mau testemunho. E o inimigo tem enganado muita gente com esse tipo de pensamento. Pensamentos como: no setor onde eu trabalho tem 3 crentes, eu sou o menos pior. Aleluia! Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Deus. Olha que pensamento diabólico: eu sou o menos pior. Ou seja, ele reconhece, ela reconhece que são ruins, mas tão ruins que agregam a eles a palavra pior, só que em menos proporção. Essa questão do relativismo não é bem assim. Vamos olhar aqui de novo o texto, não é por esse lado. Meu Deus. Essa tem sido a iniciativa de muitas pessoas que têm vivido um evangelho barato no Brasil. Por isso que o Brasil está essa bagunça. Mas o Senhor está levantando uma geração inconformada. E olha, não é só no bugio não. Deus está sacudindo o Brasil. Está espremendo o pus, ó.
pus moral, está só apertando, até sair aquilo que chamamos popularmente, eu não sei nem se está no dicionário, mas eu vou falar o carnegão. Que é aquele pus mais duro. Quem vai comer aqui daqui a pouco, me perdoe. Vai saindo mais mole, até sair o carnegão, porque quando sair vai ficar aquela cava, pronta para receber limpeza. Deus já está fazendo isso nos setores da nossa nação. E o Senhor quer usar pessoas, e a sua vida é uma delas. Diga graças a Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então não se canse em fazer o bem. Tem gente dando mau testemunho, continue andando no que Deus quer que você ande, ora. Tem gente dando mau testemunho, vai orar por eles. Agora ande naquilo que Deus quer que você ande. E outra, repito, não vá querer brigar com sua natureza. Se aquilo te faz pecar, saia de perto. Amém? Diga graças a Deus. Olha um outro texto. Tiago 1, versículo 2 ao versículo 4. Tiago 1, versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se alegrar com provação, isso é louco demais. Se alegrar com provação, quem disse? A gente se alegra com dinheiro no bolso. É comendo o que a gente quer comer. Não é assim? A humanidade não é assim. Se alegra tendo alguém do lado. Sozinho ninguém fica alegre. Não é assim? Mas a Bíblia diz: considerem motivo de grande alegria. Não é nem de alegria, é grande alegria. Grande alegria. O fato de vocês passarem por várias provações. Mas por quê, pastor? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Diga comigo, blindagem. Blindagem. Vocês querem que eu fale no popular sobre isso? Alguém aqui gosta de omelete? Não. Quem gosta? Quem gosta aí? Dá glória a Deus. Ai. Gosta mesmo? Você sabe como é que o omelete quase que entra no mistério. O omelete Laias, é preparado? Os ovos são bem batidos, mas os ovos apanham. Papa lá, papa cá, papa lá, papa cá, papa cá, papa cá, papa cá, papa cá. Coitado dos ovos. Se ele gemer, se eles... até virar um omelete. Então o cristão blindado apanha e cresce. E quando eu digo apanha, eu não estou me referindo a cair várias vezes. Eu estou me referindo à perseguição. Eu estou me referindo às calúnias. Eu estou me referindo às palavras de derrota. Muitas línguas maldizentes. O que tem de gente maldizendo vocês nem imaginam. De repente você está casado e tem alguém dizendo, de cá, você não está vendo, mas Deus está. Eu quero ver até quando esse casamento vai durar. Toda vez eu oro, todo dia eu oro com a minha esposa e digo, olha, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, se houver línguas maldizentes praguejando o meu ministério, praguejando o meu casamento, praguejando o meu filho, que tudo isso caia por terra, porque nós estamos em tuas mãos. A nossa tenda é protegida pela tua vontade. Isso é blindagem. Tem gente que tem inveja de você. Mas de quê? Eu não tenho carro, eu não tenho casa, só ando de bicicleta. Tem um ano que eu não compro roupa. Mas você tem algo que ninguém pode comprar. É o brilho de Cristo em sua face. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Ninguém amadurece sem passar por luta. Oh, glória a Deus. Sem que falte a vocês coisa alguma. Deus está no controle quando você procura amadurecer. Amadurecimento vai demandar enfrentar batalha. Ei, meu irmão, minha irmã, está doendo? 1 Coríntios 10, 31, Deus não nos prova além do que podemos suportar. Eu sei o que eu estou falando. Eu também passo por muitas lutas, é porque eu não falo no altar.
Eu passo por muitas batalhas, é porque eu não falo no altar. Mas eu sei que todas elas estão colaborando para o meu crescimento. De alguma maneira. Porque em Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para quem está do teu lado. Se você crê, né? Se não crê, não faz não. Mas se você crê, diga, ó, receba em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Olha, eu já vou para o último texto. Já, pastor? Já vou para o último texto. É para você vir no próximo domingo aí. Que eu vou falar da blindagem dos sonhos no próximo domingo. Vai ser um chororô aqui. E a gente vai cantar: os teus sonhos são meus, tua vida. Diga para quem está do teu lado: recebe aí, negão. Recebe aí, negona. Diga glória. E por último, Marcos 13:13. Rapaz, que campanha, hein? Que campanha poderosa. Marcos 13:13 diz: Marcos 13:13. Todos odiarão vocês por minha causa. Se você tem blindado sua mente, não espere que todo mundo se agrada do que você diga e faça, não, hein? Ah, não sei o que foi que houve, que quando eu comecei a me aprofundar, quando eu fui batizado no Espírito Santo, estou sendo renovado, ninguém mais gosta de mim, pelo contrário, estão falando de mim. Ei, a Bíblia já avisava. A Bíblia já avisava. Quando você vai ler Mateus 5, há duas observações de Jesus sobre perseguição. Ele enfatizou mais sobre a perseguição do que sobre os outros assuntos. Eu tenho uma notícia para te dizer: ei, quanto mais firme você estiver, menos amigos você terá. Você vai esquecendo aquela música. Ter um amigo, que todo ano ficam cantando, que enche a paciência. A vida é tão boa, todo mundo com cara de otário, como se não houvesse luta e problema. E hoje ter amigo de verdade é coisa rara. E eu vou dizer uma coisa: quem é teu amigo te confronta. Quem é teu amigo já chamou você na grande em algum momento. Ei, não vai por aí não. Quem é amigo mesmo se coloca no seu lugar e fica até agoniado quando você está indo por, sabe? Por aquilo que não agrada, a pessoa chama, você ficou até com raiva na hora, mas depois você disse: ela é minha amiga, ele é meu amigo, porque se importam com a minha vida. Se alguém estiver do teu lado e já fez isso por você, dá um aperto de mão nessa pessoa e diga: Deus continue te usando. Deus continue te usando. Amém? Então, todos odiarão vocês por minha causa. O Senhor diz: mas aquele que perseverar, diga, aquele que é blindado. Aquele que perseverar, o que é perseverar? Persistência, insistência, continuidade. Até o fim será salvo. Até o fim. Então aquela história de salvação, hino do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Porque tem gente que acha assim, né? Uma vez fui salvo, sempre sou salvo. Isso é mentira, viu? Se você não desenvolver sua salvação, você perde. Vá nessa. Querem fazer uma adaptação do hino do Flamengo à realidade cristã. Se você não perseverar até o fim, sinto muito. Mas se você perseverar,
com lágrimas, Deus vai encher os seus lábios de sorriso na presença dele. Se é para Jesus, aplauda mais alto. Eita Deus! Oh, glória! Não tem como não me empolgar, gente. Deus nos faz guerreiros. Deus blinda você. E o inimigo tenta te derrubar, mas ele não vai conseguir. Em nome de Jesus, ainda que você quase encontre o chão, Deus vai segurar a sua mão e vai dizer: levanta a cabeça e continue. Diga graças a Deus. Agora, depois de uma palavra poderosa dessa, quem quer blindar a convicção vai louvar a Deus com a gente. Porque a pastora Sala vai estar dirigindo a Santa Ceia. Em nome de Jesus, a Santa Ceia é para aqueles que já optaram em serem blindados pelo sangue do Cordeiro. Então, se você quer louvar a Deus comigo, conosco, fique de pé em nome de Jesus.